Vamos lá, voltando. Correção da página 55 do livro. A página 55, ela vai trazer um pouquinho sobre a rima, tá? Que eu falei que é o término quando você pronuncia a palavra, as palavras que possuem o mesmo final, elas possuem rima. Então, exemplo, aqui no livro tem um exemplo, né? Gordinho, ruivinho. Então, esse nho no final quer dizer o quê? São palavras que rimam, tá? Que possuem isso, é muito comum nos poemas, que é o gênero que nós estamos estudando agora. Então, a rima. A rima ocorre quando, no fim e no meio dos versos de um poema, há palavras que terminam com sons iguais ou semelhantes. As rimas podem ocorrer em versos diferentes ou em um mesmo verso. Agora, experimentar ler cada estrofe em voz alta, enfatizando a leitura, as partes destacadas. Depois, leia novamente, batendo as mãos. Tente imitar o ritmo dos versos. Bata mais forte nas partes do verso que estão em destaque. Então, vamos lá. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Tá vendo? O ado, ado, ado. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Então, essa sonoridade da voz, quando você está recitando o poema, se as palavras forem parecidas ou até tiver o mesmo final, isso indica que tem uma rima, tá? Muito habituado, muito comum nos poemas. Responda as questões a seguir. A. Ao ler a estrofe, você observou o ritmo? Para você, o que é ritmo? Foi o que eu fiz quando eu pronunciei, né? Tem o mesmo ritmo, tem o mesmo som, tá? Então, os poemas trazem isso. Resposta pessoal. O ritmo de um poema é formado pela alternância entre sílabas fortes e fracas nos versos, criando uma cadência. Quando os versos apresentam um ritmo constante, que se repete, dizemos que o poema tem uma cadência regular. B. Para obedecer uma cadência regular, os versos podem ter muita diferença de tamanho? Sim ou não? E o porquê? Então, pessoal, explicando um pouquinho sobre isso, não pode ter muita diferença de tamanho, tá? Exemplo, se você pega uma linha do poema curtinha e uma linha muito extensa, você perde o ritmo quando você vai recitar o poema, tá? Nós falamos sobre ritmo, a questão ritmo, rima, está muito ligada na questão da oralidade, tá? Quando você vai fazer a leitura, as músicas possuem muito ritmo, rima, né? A questão da oralidade, da fala. Então, não pode, tá? Porque se forem muito distantes, não construirão movimentos parecidos que se repetem. C. Em sua opinião, o que produz ritmo e musicalidade nesses versos? Resposta pessoal, mas eu já falei na questão anterior, né? Então, o que produz isso são os versos curtos, né? Que você não perde a sequência. Se você escrever um poema com um verso muito curtinho, muito extenso, você vai perder a sequência você não vai conseguir sentir o ritmo quando você for fazer a leitura dele. 10. É possível afirmar que esse poema foi escrito com a intenção de emocionar e tocar a sensibilidade do leitor? Explique o porquê. Sim ou não? Sim, tá? A linguagem empregada é ao mesmo tempo simples e poética. A autora combinou as palavras construindo rimas que dão ritmo ao texto e causam um efeito sonoro agradável, além de escolher as palavras com cuidado para que exprimissem aquilo que pretendia comunicar. Tá bom? Aí vem a explicação sobre o poema, tá? Para encerrar essa correção, né? E nós podemos dar continuidade às atividades. Vamos lá. Poema é um gênero textual normalmente estruturado em versos, podendo ou não ter rimas. Como os vimos, cada linha do poema corresponde a um verso. Ao conjunto de versos, damos o nome de estrofe. Então, quando você vê aquela estrutura do poema, cada linha do poema escrita se chama verso. Cada grupo de linhas se chama estrofe. As palavras ou expressões utilizadas nos poemas podem ter vários significados, ou seja, em geral, empregam uma linguagem figurada, sendo necessária a interpretação do que pretendem expressar. A intenção de um poema pode ser emocionar o leitor, propor uma reflexão ou apresentar os sentimentos, as ideias e as emoções do poeta diante da situação da vida. Poeta é o autor que escreve os poemas. O poeta é diferente do eu poético.
a voz que fala no poema. Então, como eu explicar essa questão do eu poético, né? Porque a gente chega numas salas até de alunos maiores, fala, nunca consegue saber o que é o eu poético. Pessoal, o escritor, que é o poeta, ele pode escrever um poema e não falar dele. Ele pode escrever um poema contando uma história de outra pessoa. Tá? Então, esse eu poético é a voz do poema. Quem está escrito naquele poema. Se é o autor ou é uma outra pessoa. Tá? Então, o eu poético é a voz desse poema. E pode ser que não seja a mesma de que escreveu o poema, né? Esse autor, ele pode contar histórias diferentes, histórias de vidas através de poemas de outras pessoas, que ele não faz parte dessa história, tá? Por isso tem essa diferença. Tá bom? Então, encerrando essa correção aqui. Semana que vem eu posto a correção das outras atividades e boa aula para vocês, tá bom?